Olá, oitavo ano, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai começar o capítulo 8 sobre a reprodução sexuada, aquela que ocorre com variabilidade genética. Para isso, eu peço que você abra aqui na página 34. Ele traz aqui para a gente, na introdução, essa planta aqui que tem flores maravilha. É assim que ela é chamada. Você já ouviu falar dessa flor? Ela tem alta incidência aqui no Brasil, ela tem em vários lugares do Brasil e é muito utilizada na decoração. Talvez você já tenha visto aí por algum lugar. E a gente pode suspeitar da reprodução sexuada, por quê? Mariposas pousam nessa flor atrás de néctar e, ao ir em outra planta, elas acabam levando o pólen. E o pólen participa da reprodução sexuada das plantas, a gente já sabe sobre isso. E a gente pode ver na descendência dessas plantas que, por exemplo, quando há o cruzamento entre duas plantas de flores cor-de-rosas, aparecem flores brancas, vermelhas ou cor-de-rosa. Ou seja, a descendência não é geneticamente idêntica às plantas que as originaram. E daí a gente já suspeita que a reprodução não é assexuada, como a gente aprendeu no último capítulo. Então, gente, se tivesse a descendência geneticamente idêntica, a gente esperaria que todas as características fossem iguais. Agora, quando a gente tem uma descendência com características diferentes, a gente deve então suspeitar de uma reprodução assexuada. A gente já aprendeu também a identificar a reprodução assexuada e reprodução sexuada pela presença ou ausência de gametas. A gente falou então que reprodução sexuada não é aquela que ocorre pela presença de um ato sexual ou de uma relação sexual. A gente vai sempre identificar a presença dos gametas. A gente chama os gametas de células germinativas. Então vamos lá, gente. Ó, a reprodução sexuada vai ocorrer sempre quando há o encontro de células germinativas, ou seja, dos gametas. É assim que a gente chama eles, células germinativas, tá bom? Quando há encontro do espermatozoide, aqui no caso, com o ovócito 2, é assim que a gente chama. Eu sei que a gente tem o costume de chamar de óvulo, mas a nomenclatura correta é ovócito 2. E quando há a penetração do espermatozoide no ovócito 2, aí sim ele termina a sua divisão e vira óvulo, mas é bem rapidamente. Então a gente vai aprender a nomenclatura correta agora, ovócito 2. Daí, quando há esse encontro e a fusão dessas duas células germinativas, a gente chama essa fusão de fecundação, como vocês já aprenderam anteriormente. E essa primeira célula que se forma, a gente chama de zigoto ou célula-ovo. E é essa primeira célula que vai dar origem a todas as células do novo ser. Como que ela vai dar origem a todas as células do novo ser? Se dividindo, gente. Então, essa uma célula se divide em duas, essas duas células se dividem em quatro, quatro se divide em oito, oito em 16, e assim vai. Então, essa primeira célula passa por um processo de divisões, e essas células não vão ficar iguais para sempre. Essas células vão passar por um processo de diferenciação. Essas células se diferenciam e se especializam. Então, essa primeira célula aqui que se formou, elas se dividiram e se especializaram em todas as células, por exemplo, que formam o seu corpo, em células da pele, em neurônios, células musculares, em todas as células que vão formar o seu corpo. Todas essas células que formam o seu corpo são chamadas de células somáticas, todas as células do novo ser. Então, essa é a diferença entre células germinativas e células somáticas. Células germinativas são aquelas que formam os gametas. Células somáticas são todas as células que formam o novo ser, tá bom? As células germinativas, elas têm metade do material genético do que as células somáticas, que têm
todo o material genético. E a gente vai entender um pouquinho sobre esse material genético. Aqui na página 35, a gente tem um desenho um pouco mais elaborado sobre isso que eu desenhei aqui para vocês. Ó, o espermatozoide encontrando o ovócito 2, formando a primeira célula zigoto, formando aqui, ó, dividindo em todas as células e formando o novo ser, aqui no caso já o indivíduo desenvolvido adulto. E aqui o esquema diferenciando nos diversos tipos celulares, alguns exemplos dos tipos celulares de um ser humano, tá bom? Virando a página, a gente vai falar um pouco sobre o material genético. O nosso material genético se organiza em genes e os genes se organizam em cromossomos. Então, nós sabemos que o nosso material genético fica aqui nos genes. Os genes, eles ficam na fita do DNA e o DNA, para caber dentro da nossa célula, ele se organiza em um cromossomo. No nosso caso, nós temos os nossos cromossomos dentro do núcleo da célula. Por isso, nós somos chamados seres eucariontes, porque as nossas células têm núcleo, nosso material genético fica lá dentro. Já as bactérias, o DNA dela não fica dentro do núcleo, fica solto no citoplasma da célula, e por isso elas são chamadas de seres procariontes. E aqui tem uma figura aqui do DNA solto, não tem uma membrana nuclear aqui em volta. Mas nós vamos focar no material genético dos seres humanos, para a gente entender, né, que é o nosso foco principal, os seres humanos. Você pode acompanhar aqui na página 37, tá bom? Aqui tem o símbolo do masculino e o símbolo do feminino, caso você não se lembre, tá bom? Nós, seres humanos, temos dentro de cada uma das nossas células 46 cromossomos, tá bom? Sendo que eles se organizam em 23 pares. Nós temos 23 pares de cada cromossomo. Então, aqui trouxe um resuminho pra gente, ó. Os homens têm 46 cromossomos, sendo que o último parzinho é aquele que a gente chama de cromossomo sexual. É ele que determina o sexo, se vai ser homem ou se vai ser mulher. O dos homens, o último parzinho, é XY. Já aprendemos isso também em algum momento da vida. E o das mulheres, 46 pares, sendo que o último parzinho é XX. Na hora de formar os gametas têm metade do material genético. Então, a gente recebeu metade do nosso material genético da nossa mãe e metade do material genético do nosso pai. A gente fala progenitor masculino e progenitor feminino. Metade do material genético veio no espermatozoide e metade do material genético do seu ser veio no ovócito 2. Então, os gametas carregaram uma cópia de cada par, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo, coloquei aqui um exemplo de um homem, tá bom? E coloquei só os 3 primeiros pares, porque senão imagina eu desenhar os 46 pares dele. Então, desenhei só 3, tá bom? Pra gente ter uma ideia aí de como seria isso aí. Então, aqui, ó, o par número 1. E como ele tem um par que veio da mãe, um que veio do pai, coloquei A e B e fiz coloridinho. Então, ele tem aqui o cromossomo número 1, A e B. O cromossomo número 2, C e D. O cromossomo número 3, E e F. Ou seja, ele tem um par de cada. E assim vai até chegar no cromossomo 23, que ele vai ter um X e um Y, porque ele é um homem, tá bom? E como que a gente forma os gametas desse homem? Aleatoriamente, esses cromossomos podem formar o gameta, contanto que tenha um cromossomo de cada um, tá bom? Então, o gameta dele precisa ter uma cópia do cromossomo número 1, uma cópia do cromossomo número 2, uma cópia do cromossomo número 3, uma cópia do cromossomo número 4, uma cópia do cromossomo número 5, e assim vai, gente, da maneira que puder formar. Então, isso nos mostra que a variabilidade genética de gametas desse indivíduo pode ser gigantesca. E aqui eu tentei fazer algumas combinações. Olha só,
A primeira combinação que eu fiz foi: do cromossomo número 1 poderia vir o A. Do cromossomo número 2 poderia vir o C. E do cromossomo número 3 poderia vir o E. E assim ia até chegar no 23 que eu não desenhei, tá bom? Olha a segunda combinação aqui, ó. Do cromossomo número 1 poderia vir o A. Do cromossomo número 2 poderia agora vir o D, para dar uma variada. Do cromossomo número 3 poderia vir o E. Olha lá, já é um gameta diferente do primeiro. Uma terceira combinação. Do cromossomo número 1 vai vir o B dessa vez. Do cromossomo número 2, agora eu escolhi o C. E do cromossomo número 3, eu escolhi o E dessa vez. Olha só, um terceiro gameta diferente dos primeiros. Continuei fazendo combinações. Ó, do cromossomo número 1, eu escolhi o A dessa vez. Do cromossomo número 2, eu escolhi o C. Do cromossomo número 3, eu escolhi o F. Ó, uma quarta possibilidade. Fiz uma outra aqui. Do cromossomo número 1, escolhi o A. Do cromossomo número 2, escolhi o D. Do cromossomo número 3, escolhi o F. Uma outra combinação. Mais uma eu fiz. Do cromossomo número 1, escolhi o B. Nunca tinha começado com B aqui. Comecei com o B. Nunca tinha escolhido o B ainda. Do 2, eu escolhi o D. Do 3, eu escolhi o E. Gente, eu fiz aqui, ó, 6 combinações, sendo que poderia ter escolhido muitas outras, e eu fiz só com os 3 primeiros cromossomos desse homem. Sendo que esse homem tem 23 cromossomos. Imagina quantas possibilidades de combinações diferentes eu posso fazer para os gametas desse homem. Milhares. Além do que, este homem, esse gameta masculino, ele vai se encontrar com um gameta feminino, que tem milhares de combinações também, milhares de possibilidades de combinações de cromossomos que esse gameta carregue. Ou seja, para que a mesma combinação do gameta masculino se encontre com a mesma combinação do gameta feminino, é extremamente raro. Por conta disso, a gente pode dizer que não há dois seres iguais que nasçam por reprodução sexuada, a não ser o caso de gêmeos idênticos, tá bom? Então, isso ocorreu depois da fecundação, tá? Não foi que dois gametas exatamente iguais se encontraram, ok? Depois a gente conversa sobre os gêmeos idênticos. Gente, por hoje é isso. A gente se vê na próxima aula. Até mais!